Me basta, me basto. Tudo bem, Rodrigo? Tá bom. Pela lógica, então, Deus usou a Bíblia para usou homens para trazer o conhecimento dele para mim, como ele faz com tudo. Tá certo. Mas por que a Bíblia, sendo que há vários outros livros, como o livro dos Vedas, o Bhagavad Gita, o Alcorão, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Há outros livros também por aí. Bem, vamos então ver. Qual é a peculiaridade da Bíblia em relação a qualquer um desses? Quantos exemplares da Bíblia tinham sido publicados até mais ou menos 5 anos atrás? 6 bilhões. Isso de 1816 para cá. 6 bilhões. O Tertuliano falava credo quia absurdum. Creio porque é absurdo, que é incrível. Eu pergunto, como é que a Bíblia chegou a essa cifra? Paulo fala da loucura da pregação. E eu interpreto essa palavra de Paulo assim: se a Bíblia fosse projetada, preparada literalmente, seria natural o seu sucesso. Eu não precisaria de muita força para entender isso. Mas, olha aquela foto. Eu preciso de fé para entender que o grandão vai dar uma surra no pequenininho? Preciso. Mas e se estranhamente alguma coisa acontecer e o menino bater naquele grandão até arrancar sangue dele? Eu vou querer uma explicação lógica, sim ou não? Sim ou não? Pois foi isso que aconteceu com a Bíblia. Quando a Bíblia foi preparada para enfrentar todas as outras literaturas que estavam sendo produzidas, a Bíblia era como um menininho desse, para competir com literaturas muito mais fortes. Ou, noutra ilustração, se a produção de livros fosse uma corrida a cavalos, a Bíblia seria o azarão que nem sairia da baia. Eu vou mostrar para vocês como é que esse livro tem defeitos, como é que ele era um livro para ser abortado antes de ser produzido. Olha os problemas da Bíblia. Como eu falei, ela foi um livro que nasceu para fracassar. Até a sua sobrevivência é espantosa. Vários livros foram queimados, mas nenhum livro teve tantos sinões e tantos contra na sua história como a Bíblia Sagrada. Mais especificamente, Leonard Henry Hill, que é um pregador americano, ele dizia: a Bíblia é um livro radical, absolutista. E eu digo que isso pode ser um suicídio intelectual. A Bíblia é inteiramente absoluta ou obsoleta. Ninguém, principalmente hoje, gosta de coisas muito duras. Eu mesmo, quando uso as minhas linguagens em livros, no programa Evidências, eu sempre falo assim: possivelmente, é provável. Geni viajou comigo, lembra de sempre falar assim: é provável, é possível. Vocês ouviram isso no sermão? A Bíblia não usa essa linguagem. Assim diz o Senhor, é isso aqui, acabou. É uma linguagem absoluta, e isso é um tiro no pé. Emily Elizabeth Dickinson, que era uma poetisa inglesa, ela disse que a Bíblia, ela é um livro escrito por homens desbotados, sugestionados por santos espectros. E por que ela critica? Porque a Bíblia é literariamente um livro pobre. Ela diz que se a Bíblia fosse escrita não em sermões condenatórios, mas com a elegância e gentileza dos escritos de Orfeu, ela teria mais adeptos. Santo Agostinho também admitiu que ele tinha vergonha no início de falar da Bíblia com os colegas, porque ela não tinha a riqueza literária dos autores greco-romanos. A Bíblia, de fato, é um livro, do ponto de vista literário, pobre. Eu sei que tem uma peça bonita lá, como Salmo 23, 1 Coríntios 13, mas são quase assim, pérolas no meio de lamaçais. E por favor, antes que alguém se ofenda que eu estou falando com desrespeito pela Bíblia, não é desrespeito. Eu estou falando a verdade nua e crua. Pegue a Bíblia como literatura e é um livro pobre. Não é um livro bem escrito. A Bíblia não é um livro bem escrito. Do ponto de vista da literatura, não é. Definitivamente não é. Não é. Principalmente para a mentalidade ocidental. Aquelas longas genealogias. Quem aguenta ler aquilo ali? Quem aguenta ler? Expressões idiomáticas complicadas. Olha o que disse Thomas Paine, um dos pais da nação americana. Sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, a vingança implacável com as quais mais da metade da Bíblia está cheia, seria mais coerente invocarmos a palavra de um demônio que a palavra de Deus. É uma história de maldade que tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Eu não vou dizer que eu endosso o que ele está dizendo, mas parte disso eu tenho que concordar. Tem um rapaz do quarteto Atos não, desculpe-me, do quarteto, é um quarteto chileno. Ai, que vergonha agora, gente, eu esqueci, até cantei com eles uma vez lá.
Asaf, obrigado. Eu sou fã deles e agora deu o Windows, o Mac, agora o Mac, né? O Windows mais, o Mac. O Asaf, eles têm um bonequinho, aliás, um quarteto bom para vocês trazerem na igreja aqui, viu? Se eu tivesse aqui, eu ia pedir desculpa, eu não ia falar, eu ia só escutá-los a tarde toda. Que além de cantar muito bem, eu gosto do estilo deles, eles têm um bonequinho que ele conta historinhas de criança, é o Pedrito. E assistindo o Pedrito, fazendo uma coisa de criança, eles contaram uma piadinha que eu, peraí, tem sentido isso. Contar a história de Davi e Golias. Aí, o Pedrito vai assim, então Davi matou Golias e cortou a cabeça do gigante. Bela história para criança. O gigante sem cabeça. Se você parar para olhar, realmente é uma história. A gente conta bonitinho na igreja, mas é feio. É bonitinho, Davi lá metendo a pedrada, mas a gente não imagina pegando a espada, cortando a cabeça dele e mostrando. É uma história. E aquela concubina esquartejada que o corpo foi colocado em partes, não há eufemismo para descrever aquilo. E as expressões bíblicas, sem muito floreio, às vezes o pessoal enfeita um pouquinho na tradução, mas no original é sério. Quando fala, por exemplo, que a mulher do Apocalipse, que estava com um cálice de imundícias na sua mão, sabe o que é aquilo ali? Querem o português, claro? Um cálice cheio dos espermas dos amantes dela misturados com vinho de prostituição. É como se os amantes dela tivessem derramado esperma no copo cheio de vinho e ela tomando e se embriagando com aquilo. É isso que está no Apocalipse. Quando Elias fala com os profetas de Baal, gritem mais alto, teu Deus talvez viajou, foi uma viagem, fala assim, de repente ele está no banheiro fazendo necessidades. E não usa lá uma expressão tão de eufemismo. É a Bíblia. Tente fazer um sermão sobre as prostitutas de Ezequiel lá, Olibá e Oliá, as duas irmãs prostitutas, que ficavam excitadas vendo cavalos desenhados na parede com o membro sexual arrastando no chão. É Bíblia. Do ponto de vista literário, é um livro problemático. Eu sei que alguns até falam assim, nossa, eu gostei do que esse camarada falou, agora como é que sai dessa? Ele está admitindo que a Bíblia é um livro complicado. Davi pedindo a Deus para matar a cabeça dos inimigos, dos filhos contra as paredes. Realmente é um livro complicado. Em termos literários, o grego do Novo Testamento, que é o grego koiné, ele não tem a elegância do grego erudito dos clássicos helenísticos. Falei frases politicamente incorretas. Jesus fala assim, se alguém ama sua mãe e seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Crux, na época de Cícero, era quase um xingamento. Era uma palavra que não era bem pronunciada aos ouvidos de um romano. Falar crux, vocês sabem que as coisas mudam de época em época. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que câncer era uma palavra que as pessoas tinham medo de falar. Até os mais antigos devem lembrar disso. Falaram assim, ele está com aquela doença. Não é isso? A palavra desgraça também é uma palavra que o pessoal tinha um tabu. É a pelada, ele falou o nome da pelada. Na época de Roma, falar crux era um xingamento. Pessoas de boa índole literária, assim, não falavam crux. Aí vem Jesus e fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Uau! São palavras fortes. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho e lança-o de ti. Histórias bizarras, autores muito diversificados, um aqui, outro lá. Gente, quando se trata de carregar um piano, quanto mais pessoas, melhor. Mas para escrever livro, não é fácil escrever um livro a 2 ou 3 mãos. Eu tenho um livro escrito com mais 2 autores, graças a Deus são meus amigos, é o pastor Adolfo e o pastor Marcos de Benedicto, o reitor do SALT e o diretor da Revista Adventista, o editor-chefe da Revista Adventista. Nós nos demos bem, mas eu sei de pessoas que escrevem livros com amigos que não é fácil, um quer de um jeito, outro quer de outro. Agora a Bíblia, imaginem, 40 autores. Imagina eu propondo a Bíblia para um editor. Eu quero escrever um livro. Tá bom, vamos lá. Você vai escrever sozinho? Não, eu e mais 39, 50 pessoas aproximadamente. Isso tudo? É. Tá, mas o que você vai fazer? Um livro sobre o quê? Bom, eu não sei direito. É um livro que a gente vai contar
tudo que aconteceu com Israel, desde que Abraão nasceu. Então tá, vai ser um livro de história, né? História política. Não, na verdade. Porque ele vai ter também muita poesia. Poesia? Tá, então vai ser um livro de história política e poesia. Não, na verdade, que essas poesias serão hinos religiosos, salmos. Tá, então ele vai ser um inário. Não, na verdade. Porque ele também vai falar um pouquinho de filosofia. Tá, de filosofia. Então vai ser um livro de filosofia com história política, com inário. Não, na verdade. Porque ele também vai falar de Deus. Então um livro de teologia. Não, na verdade. Porque ele também vai falar de alimentação. Um livro de receita. Não, na verdade. Quer dizer, um livro de tudo. É uma enciclopédia que você vai ter aí. Tá bom. Eu vou ter paciência com você hoje, ir ao editor. Quando é que esses autores vão encontrar aí para fazer reunião de pauta? Quem vai ser o editor-chefe? Não vai ter, não. Cada um vai escrevendo um pedaço e depois alguém junta. Tá, mas isso é loucura. Alguém vai fazer o trabalho final de pente fino? Não. Ninguém vai mexer no que o outro escreveu. E muitos dos autores nem vão conhecer uns aos outros. Um vai escrever numa época, outro vai escrever 200 anos depois e tal. E depois alguém junta. Eu pergunto a vocês, esse livro tem alguma chance de sobreviver? Bem-vindos, essa é a história da Bíblia. A Bíblia jamais seria um clássico. Mark Twain dizia que um clássico é um livro que todos gostariam de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Aí fica citando aí Shakespeare, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, mas poucos leram realmente esse material, né? Só vai citando assim, porque pega lá no Google. Agora, o que faz uma obra ser um clássico? Bom, como a própria palavra diz, clássicos é aquilo que não pertence ao cidadão banal, é alguma coisa que foi escrita pela elite. Aliás, já dizia Aulus Gellius, um autor romano, clássicos scriptor non proletarius. Um escritor clássico não pode ser do povão, tradução livre. E a Bíblia, a maior parte dos que escreveram eram gente simples. Tinha gente erudita também. Você tem um acadêmico como Paulo, um filósofo como Salomão, mas você tem um boiadeiro como Amós. Tem alguns que eu falei que talvez eram até semi-analfabetos, como Pedro. Gente, o Apocalipse de João tem tanto erro. Professora Silva, só que da área de literatura. Se eu escrevesse em português, com o mesmo estilo do grego do Apocalipse, minha prova não passaria em nenhuma prova do Enem. Agora, esse livro com tantos defeitos, como é que ele chegou até aqui? Então a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a Bíblia não tinha nada para ser um clássico nem um best-seller. Como é que ela atingiu 6 bilhões de exemplares? Como? E antes que alguém fale assim, mas porque a igreja colocou lá na frente. Você esqueceu de um detalhezinho na sua palestra, Rodrigo? A igreja dominava. Até quando a igreja dominou, a Bíblia foi proibida. E antes de eu continuar a falar da proibição da Bíblia, deixa eu colocar para vocês uma coisa. Um dossiê bem escrito por advogados contra uma empreiteira, ameaça ou não ameaça? Ameaça ou não? Agora, uma carta escrita por um semi-analfabeto ameaça alguém? Você teria medo da sua tese de doutorado ser refutada por um semi-analfabeto que não sabe nem escrever direito? Eu estou colocando isso para colocar a seguinte pergunta: a Bíblia com esses defeitos, que não era nem para nascer, mas nasceu, primeiro milagre, ela ameaçaria alguém? Não, mas de alguma maneira ameaçou, porque foi o livro mais condenado de todos os tempos. Aliás, biógrafos de Voltaire apresentam uma afirmação dele em 1776. Ele disse: em 100 anos a Bíblia será um livro caído em desuso, bom para ser relegado às prateleiras empoeiradas do livreiro. Porque Voltaire falava, esse livro aqui é ridículo, não sei como é que chegou até aqui. Isso foi dito em Lausanne, na Suíça. Só que curioso que o lugar onde Voltaire teria feito aquela declaração foi transformado depois, nesse hotel em Lausanne, um depósito de Bíblias, e a Bíblia está aqui até hoje. Mais lida do que os escritos de Voltaire. Eu pergunto, por que um livro assim ameaçou tanto e continua existindo? Todo mundo tentou destruir a Bíblia. Domiciano, por exemplo, Diocleciano decretou que toda a Bíblia deveria ser queimada, e qualquer cristão, isso foi em 313, que possuísse um exemplar da Bíblia seria morto. Qualquer cristão. Quando a igreja assumiu o poder, a igreja também proibiu a leitura da Bíblia. Então não me fale que a Bíblia chegou a 6 bilhões de exemplares, porque a igreja, sabe aquele negócio igual Mao Tse Tung, que promoveu? Não. Tragicamente falando, paradoxalmente falando, a própria igreja proibiu a leitura da Bíblia.
A história está repleta disso, alguns exemplos. Inocêncio III, em 1199, ele proibiu que a Bíblia fosse traduzida por francês e mandou que quem fosse apanhado com a Bíblia seria morto. Depois de Inocêncio III, o Sínodo de Toulouse redigiu um 14º cânon contra os cátaros e por tabela os albigenses e os valdenses, dizendo: proibimos que os livros do Antigo e Novo Testamento sejam, que os leigos possuam livros do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia foi proibida pela igreja. Wycliffe foi condenado por heresia, por ter traduzido a Bíblia, e depois de morto seu corpo foi exumado e queimado em praça pública. 10.000 Bíblias foram queimadas em 8 de agosto de 1613 por Ferdinando II. O Papa Inocêncio II condenou a leitura da Bíblia e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime contra a igreja. Então a Bíblia, primeiro milagre, como é que um livro com tanto defeito é montado? Segundo milagre, como é que um livro com tanto defeito é montado e ameaça? Não era para ameaçar. Outro milagre. E apesar de ameaçar tanto, foi um livro tão destruído, mas foi o livro mais bem preservado. Ó, para vocês terem uma noção. Nenhum livro da história, nem o Alcorão, nem o Capital de Karl Marx, nenhum livro foi tão queimado e destruído e odiado na história como a Bíblia. Pode pegar qualquer um, nenhum chegou nem perto. Mas apesar de tantas destruições, quando eu olho hoje a história, as guerras gaulesas de Júlio César só possuem 10 cópias. Só 10 cópias. Quando eu vejo a tetralogia de Platão, eu tenho 7 cópias. O livro de Tucídides, 8 cópias. Sófocles, 100 cópias, é o que tem mais. Eurípides, 9 cópias. A Ética Nicômaco de Aristóteles tem 5 cópias. O único livro da Antiguidade que tem a maior quantidade de cópias manuscritas e que sobreviveram foi a Ilíada de Homero, que tem 643 cópias. E nenhum desses livros foi destruído ao longo da história e perseguido como a Bíblia. Quando eu vou só do texto grego do Novo Testamento, tem mais de 5.500 cópias. Se eu somar com outras cópias não em grego da Bíblia, eu tenho mais de 24.000 cópias da Bíblia preservadas ao longo da história. Então agora eu devolvo a pergunta para os descrentes. Vamos acompanhar o meu raciocínio lógico. Um livro com tantos defeitos foi produzido. Primeiro milagre. Um livro com tantos defeitos produzido, ameaçou. Outro milagre. Um livro com defeitos, ameaçou tanto, foi tão destruído e tão preservado. O que parece que é interessante que a Bíblia é um livro que ela atraía o ódio e a devoção. Foi o alvo do mais acirrado ataque do racionalismo. Foi proibida nos países muçulmanos. Foi proibida na antiga União Soviética. Foi motivo de deboche. Mas nenhum outro livro teve tantas profecias cumpridas. E quando eu falo profecia cumprida, estou falando profecia mesmo. Não é música de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Sabe aquele negócio de Búzios? Esse ano vai morrer alguém importante no Brasil. Aí você vai consultar a cartomante lá, o horóscopo, e ela fala assim: vou te falar o que é o problema aqui, ó. Estou vendo aqui na linha do tempo. Como é que é o seu nome? Você tá... Renata. Nathalie. Carla, nossa, eu não estou acertando nem o nome dela, como é que é a sorte? Permita-me com todo respeito. Eu estou vendo a sua linha daqui, ó. É assim que eles fazem. Você tem que tomar cuidado com a inveja no seu serviço. Você tem que preparar que esse ano vai ser um ano de muitas oportunidades para você, mas de muita competitividade. Isso aí vale para quem? Para todo mundo, gente, desculpe-me, isso é profecia, isso é prognóstico, ainda paga para isso. Quando a Bíblia tem profecia cumprida, é profecia mesmo. Nenhum livro teve tanta confirmação da arqueologia como a Bíblia. Compara a vida de Alexandre o Grande com a vida de Jesus. Jesus tem 20 vezes mais confirmações arqueológicas do que Alexandre o Grande. E eu não vejo nenhum professor questionando Alexandre o Grande, mas querem questionar Jesus. Nenhum livro tem tantas confirmações da ciência, da filosofia, da pedagogia, da história, e nenhum outro inspirou tantos mártires. Aliás, a pergunta que eu faço é o seguinte: que intelectual em sã consciência daria sua vida por sua interpretação de Shakespeare? Mas eu conheço milhares que deram sua vida por sua interpretação da Bíblia. Então tem alguma coisa nesse livro que Shakespeare não conseguiu dar. Shakespeare teve muitos devotos, mas quantos mártires Shakespeare produziu? Eu não conheço nenhum.
Mas a Bíblia produziu mártires. E não confunda isso, quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mas vem cá, o pessoal do Estado Islâmico também está matando em nome do Allah. Não confunda martírio com assassinato. Eu não vejo muçulmanos tendo coragem de morrer pela sua fé, porque não tem outro jeito. Eu vejo alguns muçulmanos matando e indo junto, mas matando. É diferente. É diferente. Eu estou falando de pessoas que estão livres e falam assim, ou você nega o que você acredita, ou você vai morrer na arena, nos leões. Isso você não tem nenhuma religião que proibiu. Que conseguiu, nenhuma. Estude a história do islamismo, estude a história do shintoísmo, do budismo. Você não vai ver lá os budistas lá, não, eu morro pela minha fé porque está assim na Bíblia. Você não tem nenhum livro, o livro de Buda não produz esse tipo de devoção. As pessoas são encantadas com o budismo e tudo, mas não produz, a Bíblia produz isso aí. E se a Bíblia não tivesse sobrevivido nesse meio tempo aí? Bom, nós não teríamos a Inquisição, Rodrigo, alto lá. A Inquisição não veio por causa da Bíblia. A Inquisição veio justamente numa época em que a Bíblia estava sendo proibida. Leia direito a história. Durante a Inquisição, a Bíblia foi proibida. Então a Inquisição não foi inspirada na Bíblia. A Inquisição foi inspirada na proibição da Bíblia. O comunismo mostrou como seria uma sociedade sem Bíblia e sem religião. E quando houve a perestroika, os russos correram todos para as igrejas. A ciência seguiria outro rumo. Não seria como hoje, porque os pioneiros da ciência só criaram a ciência moderna no século XVI porque se inspiraram na Bíblia. Eles viram que através da Bíblia havia outra maneira de interpretar a realidade diferente dos dogmas da igreja. Aí que vieram Copérnico, Galileu Galilei e outros mais que eu poderia citar. Estude a vida deles. Eles se inspiraram na Bíblia para ver que você podia estudar a natureza de uma maneira diferente daquela ensinada pelo dogma da igreja. O próprio Kepler dizia, nós apenas refletimos os pensamentos de Deus depois dele. Lincoln diz que se não fosse a Bíblia, ele não poderia saber o que era certo e errado. Talvez a América estaria tendo escravos até hoje, e o Brasil também. Eu estaria trabalhando na lavoura ao invés de estar dando uma palestra para vocês. A história da literatura seria outra. Dante Alighieri, Dostoiévski, C.S. Lewis, Shakespeare, Milton, Goethe, Ariano Suassuna teriam que buscar sua inspiração em outro lugar. Nós não teríamos a reforma protestante, nem as freiras de Madre Teresa de Calcutá. A Índia foi outra graças a Madre Teresa. E Madre Teresa foi lá inspirada no Deus que a Bíblia apresenta. Se a Bíblia não tivesse escrito, nós não teríamos nada disso. Vou dar 2 exemplos para vocês. Lew Wallace era uma pessoa revoltada com a propaganda religiosa na sua infância. Ele não era muito religioso. Um dia num trem, ele se encontrou com Robert Ingersoll, que era ateu. E o coronel falou com ele assim, meu amigo, você é tão inteligente, eu estou vendo que você está um passo do ateísmo. Eu vou te dar uma sugestão. Você é muito inteligente, é um dos mais brilhantes que eu já vi. Escreve um livro contra a Bíblia, contra Jesus. Ele falou, escreve. Você vai ganhar a juventude com a literatura. Aí o Lew Wallace falou, eu vou fazer isso. Vou escrever. Mas para escrever uma boa literatura, um bom romance contra a Bíblia, eu vou ter que estudar a Bíblia, correto? Ele estudou e escreveu Ben-Hur. E quem sabe Ben-Hur é uma história completamente a favor de Jesus e da Bíblia. Ele mudou e se converteu. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês aqui. Vou citar um aqui, ele não está aqui. Anthony Flew. Anthony Flew, quando eu fiz a faculdade de filosofia, foi uma das mentes mais brilhantes do século XX. Alguém equiparado a Jean-Paul Sartre. E Anthony Flew era ateu de carteirinha. E quando ele já estava no fim da sua vida, ele foi estudar com mais calma a Bíblia. E Anthony Flew, um dos maiores ateus do século XX, respeitado, mudou de opinião e se tornou crente em Deus e até da ressurreição de Jesus da Bíblia. Falar que Anthony Flew um dia se tornaria crente na Bíblia seria a mesma coisa dizer que o Papa Francisco vai se tornar testemunho de Jeová. Entenderam a comparação? Quando eu fiz filosofia, imaginar que o Anthony Flew um dia acreditaria na Bíblia é como hoje acreditar que o Papa Francisco vai se tornar testemunho de Jeová. Ninguém acreditava nisso. Leitura da Bíblia, é uma pessoa de cabedal intelectual tremendo. Agora quer fazer um exercício? Eu conheci hoje de manhã aqui um senhor que é perito criminal. Eu sei que
há muitos livros bons, boa literatura, e que a educação enobrece. Eu sei disso. Mas faça um exercício. Pegue José Saramago, um ensaio sobre a cegueira. Leve numa penitenciária cheia de presos de todo tipo, de todo naipe. Drogados, líderes de facção, traficantes, estupradores, ladrões de banco, ladrões de botijão de gás, todo nível. E quando esses ladrões estiverem todos lá, e os criminosos ali, deem para eles vários exemplares de José Saramago para eles lerem. Quantos mudarão de vida? Pode até ser. Quem trabalha com método científico está acostumado com as variantes. Pode ser que um lá mude de vida, mas eu aprendi uma coisa, cuidado, porque tem muita gente que pega a exceção pela regra. Quando você fala assim, olha, isso aqui é impossível de converter. Não, eu conheço alguém que converteu assim, não estou falando de alguém. Quando a gente está estudando arqueologia, você tem por exemplo, a gente sabe a data de um período pelo dinheiro que você encontra ali. Se eu estou escavando aquela área e encontro um monte de moedas romanas do século II, eu deduzo que aquele pessoal viveu no século II, pela quantidade de moedas daquela época que eu encontro ali, e não de outra época. Agora, isso não significa que eu encontrar uma moeda me permita dizer que todo mundo ali era do século, que uma moeda pode estar ali acidentalmente, sim ou não? A igreja aqui pode ter um museu, e no museu tem um livro de 1802, isso não significa que essa igreja estava ativa aqui em 1802. Então, não é só encontrar um exemplar, é encontrar em quantidade. Então, tem gente que às vezes pega assim, não, tem um caso de conversão aqui, um só não resolve, eu estou falando massivamente. Por isso quando eu falei de martírio também, massivamente. Massivamente, quantos presos vão deixar as drogas, a criminalidade, pela leitura de José Saramago? Aliás, esse é um desafio que um crente fez para um ateu uma vez. Vamos debater. E o ateu todo feliz com Deus um delírio de Richard Dawkins debaixo do braço. E o crente falou com ele, tudo bem, vamos debater, mas nós temos o critério do debate. Não pode dar o critério. Quais são os seus critérios? Bom, eu falo meia hora, você fala meia hora. Eu, interlocução, réplica, tréplica, tudo bem. E você? Eu só tenho uma exigência. Qual a exigência? Perguntou o ateu. No auditório, eu colocarei 50 pessoas que tiveram a sua vida transformada pela mensagem que eu prego desse livro. Ex-prostitutas, ex-traficantes, ex-derrotados, 50. E você coloca 50 pessoas que tiveram a sua vida transformada pela leitura de Richard Dawkins e do ateísmo que se apresenta. Se você não fizer isso, não tem debate. Até hoje estão para marcar o debate. Eu desafio, já que o ateísmo quer libertar as pessoas, pegue a Bíblia e apresenta. Sabe por quê? Porque quando eu vejo um filme ganhando o prêmio do Oscar, e eu vou ler a sinopse daquele filme, e eu sei que ele gastou mais de 50 milhões de dólares para ser rodado, que o produtor escolheu os melhores atores, as melhores atrizes, o melhor roteirista, os melhores câmeras, o melhor equipamento, a melhor maquiagem, o melhor figurino, o melhor set, o melhor tudo, é natural que aquele filme ganhe o Oscar. Agora, o dia que eu vir um filme rodado em casa com um celular, comprado nas Casas Bahia, por gente amadora e leiga, e esse filme desbancar todos os outros e ganhar o Oscar, aí vai dar um nó na minha cabeça. E como eu sou uma pessoa de mente inquieta, eu louvo a Deus porque Ele deu um nó na minha cabeça. É impossível, do ponto de vista humano, um livro com tantos defeitos ter essa história, essa trajetória. É impossível. É impossível. É como querer que Rodrigo Silva carregue o mesmo peso de um halterofilista. Não, a menos que meu corpo mude, eu jamais vou carregar o que um halterofilista carrega. Mas se você de repente me ver pegando um monte de peso aí, vai dar um nó na sua cabeça. Como é que ele tão magrinho consegue? Esse livro conseguiu. Racionalmente só tem uma explicação. Esse livro foi escrito por homens, por isso que ele é tão defeituoso. Mas ele foi inspirado por Deus, por isso que ele é tão vitorioso. Por isso que ele conseguiu algo que nenhum outro livro consegue: mudar vidas, angariar ódio ou devoção. Porque ele foi sim escrito por homens. O defeito está aqui, ó, o lado humano está aqui.
mas ele foi inspirado por Deus. E se Deus tivesse feito um livro perfeito, eu não teria argumento para um ateu hoje. Ele ia falar comigo: eu sei que a Bíblia transforma livros, mas também os melhores escritores, os melhores produtores, o melhor enredo, a melhor literatura. Mas quando eu vejo os defeitos, eu falo assim: estou realmente segurando um milagre nas minhas mãos. Inigualável, porque também não se fazem dois iguais. Desafio você a me mostrar um outro livro da humanidade que tem uma história pelo menos parecida com a história desse livro, desde a sua produção até os dias de hoje. Como eu disse, se esse livro estiver certo, talvez você esteja errado. E se esse livro estiver certo, talvez você esteja perdido. Mas se esse livro estiver certo, você pode ser salvo. E eu creio que ele está certo. Por isso que a minha vida é pregar esse livro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas lembre-se, é muito importante acreditarmos na Bíblia, mas a sua vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Cuidado com a versão de Deus que você apresenta quando sair da igreja. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Vamos à parte